Oi pessoal, e aí, cadê o efeito? Entrou. E aí pessoal, tudo bem? Vou fazer essa live aqui, vou esperar o pessoal ir entrando e enquanto isso a gente vai se vendo, né? Vocês vão me vendo, aliás. Como o pessoal que me conhece sabe que eu não sou um adepto das lives, né? Apesar de trabalhar com tecnologia desde criança, né? Da minha mãe ter visto isso em mim, né? Identificado que eu tinha me apaixonado pela parte de tecnologia e desde então eu tenho estudado e trabalhado com isso. Mas é realmente algo para trabalhar, né? Não é algo que eu utilizo muito por diversão, né? Principalmente nas redes sociais. Quando eu era moleque tinha aquela questão de jogo, né, e tudo mais, então eu jogava muito videogame, isso me atraía. Mas a rede social é algo que eu mais visualizo do que publico. E quando eu publico as coisas, normalmente é em relação a alguma coisa que eu gostei, algum vídeo, alguma piada, né? E as fotos da minha filha agora, né? Que vocês veem aí mais fotos dela no meu Instagram e Facebook do que fotos minhas mesmo. Então eu resolvi fazer essa live aqui agora porque tem uma família, né? Que aliás faz parte da nossa família, que tem passado por momentos muito difíceis, né? Muito difíceis mesmo nessa questão da pandemia. E assim como eu, eles também perderam pessoas que eles amam, né? A dona Edith, que era vizinha da minha mãe, minha mãe internou, né? Aí na semana seguinte a dona Edith, vizinha dela, também internou. E aí a dona Edith veio a falecer. Minha mãe permaneceu internada e depois a dona Edith, o seu Toninho, que é o marido da dona Edith, também ficou mal, né? As filhas dele também ficaram mal, né? Então a mesma família ficou, a mãe veio a óbito, aí as filhas ficaram também com Covid, uma chegou a ser entubada, graças a Deus ela melhorou, saiu, né, do hospital. A outra filha ficou mal, mas ficou em casa, né, conseguiu fazer o tratamento em casa. E nesse mesmo período o pai delas, né, que é o seu Toninho, ele também ficou mal, também apresentou os sinais dos Covid, né, os sintomas, acabou precisando ser internado. Na internação dele, durante a internação, o filho dele ficou mal, que é o Marcos, né, que é o que eu coloquei no título aqui da live, para que a gente possa ajudar essa família. E o Marcos, um detalhe importante, que além dessa família ser vizinhos, né, da minha mãe, o Marcos, ele é tio da Vanessa, da minha esposa. Ele é casado com a tia dela, né, com a Roseli. E infelizmente, quando o pai dele internou, logo depois, né, alguns dias depois, ele também apresentou sintomas do Covid, precisou ser internado, ficou internado também. Enquanto o Marcos estava internado, o seu Toninho veio a óbito e ontem o Marcos faleceu. Então, na mesma família, né, faleceu a mãe, algum tempo depois faleceu o pai e agora faleceu o Marcos, o filho, que é tio da Vanessa. Então são realmente muitas perdas em pouquíssimo tempo numa mesma família, e que faz parte também da minha família, né? E a irmã dele, né, criou o link aí do Vaquinha para poder auxiliar, né, ajudá-los nesse momento tão difícil de sofrimento, de dor mesmo, né, emocional. E
também a questão financeira, né? Porque foram 3 sepultamentos aí, praticamente em um mês. E querendo ou não, envolve a questão de custo, né? Tanto durante o tratamento, enquanto estava fazendo teste particular, remédios que eles já tomavam, enfim, né? Esses detalhes a gente sabe, né? Tem consciência de que todo mundo tem passado. Então eu resolvi fazer essa live aqui para pedir para vocês, né? Se puderem ajudar, o link da vaquinha, o título tá o link aí, eu coloquei no comentário aqui, vou postar novamente, né, o link no chat, no comentário. Então se você está me assistindo agora aí no Instagram, ou se você está me assistindo no Facebook, depois esse negócio vai ficar salvo aí, acho que no Reels vai ficar salvo lá no Facebook. Eu tô salvando meu celular, depois eu vou postar lá no meu YouTube, porque aí eu vou colocar lá também o link e vou compartilhar de novo aí nas minhas redes sociais. Se você não puder ajudar financeiramente, eu peço que você compartilhe esse vídeo para que a gente espalhe aí, para que outras pessoas que caso venham assistir esse vídeo e se puderem ajudar essa família, mais uma vez eu reforço, eles perderam 3 entes queridos, 3 pessoas que eles amavam, né, em um período curtíssimo de tempo. E o que vocês puderem ajudar, se for financeiramente agora, ou se vocês quiserem entrar em contato comigo para poder ajudar de outra maneira, né? A Roseli, que é a tia da Vanessa, ela não tem emprego fixo, né? Ela trabalha como diarista. O Marcos, que veio a falecer, ele também estava trabalhando de bico, então eu só recebia se trabalhava. Esse último período aí ele ficou em casa cuidando dos pais, né? Então ele não trabalhou, depois veio a ficar internado, obviamente não recebeu. Então essa família realmente precisa de toda a ajuda que a gente puder dar. E tantas outras que a gente não conhece, né? Então eu tenho feito aquilo que minha mãe fez a vida toda, que foi ajudar as pessoas que estavam ao redor dela e aquelas que às vezes ela nunca nem viu, mas conhecia alguém que podia levar algo, né, para pessoas que precisavam, né? Então pessoas que vinham até ela, que pediam ajuda e que ela fazia o que ela podia. Se ela podia ajudar com dinheiro, ela ajudava. Se ela podia costurar uma roupa, ela costurava. Se ela podia cortar um cabelo, ela cortava. Se ela podia fazer a unha de alguém, ela fazia. Então tudo que eu vi a vida toda a minha mãe fazendo, né, em homenagem a ela, em cumprimento daquilo que ela me ensinou a vida toda, falando e principalmente com atitude, né, eu venho fazer hoje pela família do Marcos, por aqueles que ficaram, né, pela Roseli, pelo Gustavo, pela Júlia, né, que é a filha deles. Então, se você puder ajudá-los, né, como eu acabei de dizer, seja financeiramente, seja de alguma outra maneira, você precisar, entre em contato comigo. E financeiramente está aí o link, né, do Vaquinha. Você doa o que você precisa, o que você puder. Se você puder doar R$1 lá, doa R$1, né? Se você puder doar R$1 milhão, doa R$1 milhão, né? Se você puder doar uma cesta básica, você me liga, eu pego a cesta básica, eu levo lá para eles. Se você puder doar, o que puder fazer, né? O que você puder ajudar, né? Eu vou ficar extremamente grato, e eu tenho certeza que essa família também. E essa é a primeira vez que eu faço uma live. E nessa live aqui eu estava procurando como é que funcionava, procurando os efeitos. E esse céu lindo que a gente tem aqui atrás, né, ele é um efeito. E essa luz forte ali que parece a lua é o poste, né? Eu estou sentado aqui no quintal da casa da minha sogra e encontrei esse efeito de céu estrelado, porque essa semana eu estou trabalhando em São Paulo e a Vanessa foi comigo para lá, junto com a Olivia. A gente passou a semana juntos, então elas ficaram trancadas lá dentro do apartamento
todos os dias. E eu saía para trabalhar e voltava. E aí num desses dias que eu voltei ali, a Vanessa pegou e falou para mim: a Olivia estava assistindo TV e ela parou do nada, de repente ela resolveu parar, foi na janela, aí ela viu e olhou pro céu e falou: Estrelinha, cuida do Joe e da minha vovó, né? Então, na hora que eu cheguei, a Vanessa falou isso, eu fiquei emocionado, assim como eu tô agora também me controlando aqui pra não chorar, né? Não desabar e poder falar com vocês, poder fazer esse pedido de ajuda para a família do Marcos. E você vê como que é a criança, né? Eu fiquei aqui uma semana, que foi essa semana retrasada, do feriadão aí, das emendas de feriado que o Dória decretou. Isso foi bom para mim, porque eu pude ficar com a minha família, né? Logo após o falecimento da minha mãe. Pude lavar as roupas da minha mãe lá e doar. Ainda tem muita coisa que eu estou fazendo, que ainda preciso fazer. De juntar, limpar, lavar, doar. Enfim, então essa semana para mim foi bom, porque eu fiquei aqui em Americana e agora nessa semana que passou, né, eu pude ir para São Paulo, pude trabalhar, pude ficar com a Vanessa, com a Olivia. E eu fiquei, né, na semana retrasada, a semana toda pensando, né, como é que eu vou conversar com a Olivia, como é que eu vou falar para ela que a avó dela faleceu, que a avó dela virou estrelinha, que a avó dela não vai estar mais aqui, a gente não vai ver mais a avó dela. E de certa forma eu estava ali lavando as coisas, né, me apegando às coisas que eu precisava fazer e meio que fugindo desse momento de conversar com a Olivia. E aí no final de semana, né, eu vi que meu tempo estava acabando, que eu ia ter que voltar para São Paulo. Aí eu sentei com a Olivia, a Vanessa, e aí eu falei: Olivia, lembra que o Joe, o cachorro da vovó, quando ele morreu, que ele virou estrelinha, lembra que o carrapato picou ele, que ele ficou dodói e que ele morreu? Aí ela lembra. Eu falei: então, a vovó, você lembra que você mandou uma mensagem para ela, que ela tá dodói, que ela tava no hospital? Ela falou: lembro. Eu falei: então, a vovó, ela também virou estrelinha, ela também foi morar com o Joe lá no céu. Aí ela deu uma paradinha de que queria assim chorar, aí ao mesmo tempo ela não chorou, ela pegou e falou: ela vai ficar lá no céu então com o Joe. E aí naquela hora ali eu me emocionei, segurei o choro na frente da Olivia e aí passou. Então aparentemente, né, ela não chorou, se descabelou, né, e tudo mais, assim como a gente, quando normalmente um adulto recebe, né, ou uma criança maior recebe uma notícia dessa. Mas isso ficou guardado ali dentro dela. E durante essa semana, né, que eu acabei de dizer, ela estava ali assistindo televisão. E a Vanessa me contou, né, na hora que eu cheguei do trabalho, ela simplesmente parou, foi na janela, olhou para o céu e falou: Estrelinha, cuida da minha vovó e do Joe. E aí agora, na hora que eu resolvi fazer essa live, eu fui procurando os efeitos e encontrei esse efeito de céu estrelado para lembrar desse momento, né? De que normalmente a gente fala para as crianças, né, que aqueles que partem viram estrelinha, que eles estão lá no céu, brilhando e cuidando e olhando para a gente. E então que nós aqui na Terra possamos ser essas estrelinhas que realmente brilham, que realmente fazem a diferença, que é como minha mãe sempre me ensinou, né? Inclusive eu tô aqui, como eu tô aqui no sereno, né, literalmente no céu aberto, apesar de estar com efeito de céu estrelado, né, o céu aqui está todo aberto, tá, não tem nuvens, tem algumas estrelas no céu, então tá um pouco frio. Eu tô só de camiseta, então eu peguei esse chale aqui que eu tô vestido, né, que eu coloquei nas costas para me proteger da friagem. E esse chale também é uma homenagem ao Márcio, né, e a Dona Emília. Há pouco tempo, né, algum tempo atrás, a Dona Emília faleceu e esse chale foi a minha mãe que fez para Dona Emília. E na semana que eu fiquei lavando, limpando as coisas lá na casa da minha mãe,
esse chale estava no meio das roupas. Eu já tinha lavado e eu não sabia, eu ia doar esse chale. Esse chale ia para doação, né? E o Márcio, que é o filho da dona Emília, ele viu a postagem que eu fiz, né, que eu estava doando as roupas. E aí ele falou para mim, falou: Samir, se você encontrar um chale azul e vermelho que era da minha mãe, né, a sua mãe fez para minha mãe e ela pediu para ficar com ele uns dias e tal, para lembrar da minha mãe, isso antes da minha mãe ficar doente, né? E aí esse chale tava lá na casa da minha mãe. E aí eu lavei o chale, o Márcio acabou me encontrando, falou dele. E aí eu falei: nossa, Márcio, acabei de lavar esse chale, eu vou separar. E aí o chale tá aqui, tava no carro pra entregar pro Márcio. E agora o chale tá me protegendo aqui da friagem. Então, você vê quantas lembranças, quantas coisas boas a gente consegue reunir num único momento. Então, mais uma vez, você que está me assistindo agora, né, que o que você puder fazer, né, de coisas boas, seja ajudando agora financeiramente na vaquinha, né, ajudando aí no link. Vou colocar mais algumas vezes aqui o link para que você possa entrar. Compartilha o link aí, compartilha nos N grupos das dezenas de famílias, né, no grupo da igreja, no grupo das piadas, no grupo que você tiver aí, compartilha. E compartilha o meu vídeo para que as pessoas também assistam e ajudem, seja essa família do Marcos, seja outra família. Eu sei que no começo da pandemia muitas pessoas que ajudaram, né, seja com cesta básica, seja com outras coisas. Hoje, né, um ano depois, tem muitas dessas pessoas precisando de ajuda, né, como eu ouvi numa reportagem esses dias, pessoas que ajudaram antes, hoje estão passando necessidade. Então eu espero que você não precise de ajuda, que eu não precise de ajuda, não porque eu sou orgulhoso de não precisar de ajuda, mas porque, como minha avó dizia e minha mãe dizia, né, é melhor a gente ajudar do que ser ajudado, porque isso significa que a gente tem condição, a gente está passando por um momento na nossa vida melhor financeiramente ou melhor emocionalmente, mais fortalecido do que outras pessoas. Significa que outras pessoas podem encontrar apoio na gente, seja, que nem eu acabei de dizer, um apoio financeiro, um apoio emocional, né? Então ajude com aquilo que você puder fazer. Se você puder ligar para alguém, se você puder ouvir alguém, né? Abraçar a gente infelizmente agora não pode, a não ser aqueles que estão no nosso convívio, né? Mas se aquela pessoa que está do seu convívio, que está aí junto com você, se é o seu pai, se é sua mãe, se é seu filho, se é seu primo, seja lá quem for, né? Às vezes não precisa falar nada, né? Às vezes só um momento ali de chegar, dar um abraço. A gente, quando perde alguém, que nem eu perdi alguém agora recentemente, que é alguém muito importante, né? A gente para refletir mais ainda nessas coisas, né? Às vezes no dia a dia, quando a gente tem aquelas pessoas do nosso lado, a gente vê um vídeo bonitinho lá no Instagram, né? E fala: nossa, que legal, vamos ser felizes, vamos beijar mais, vamos abraçar mais. Mas só fica no videozinho bonitinho, só fica no like. Raramente a gente coloca isso em prática, a gente dá um beijo em quem a gente ama, a gente fala que ama, a gente dá um abraço em quem a gente ama, né? As pessoas que são mais próximas de mim sabem que a minha mãe não era alguém de dizer muito que amava, né? Ela preferia fazer isso com ações, né, de demonstração de amor, seja ajudando alguém, levando alguém para passear, as crianças principalmente. Então eu tenho também muito disso, né, de às vezes
às vezes não, né? Poucas vezes dizer, né? Às vezes falar, eu te amo, meu amor, eu te amo, minha filha. A Vanessa tem muito mais isso nela do que eu. Ela fala toda hora pra Olivia que, eu te amo, meu amor. Aí a Olivia fala, eu te amo, mamãe. Aí às vezes a Olivia vem e fala pra mim, aí eu devolvo pra ela. E nesses momentos a gente vê como realmente isso é importante, né? A gente depois acaba se cobrando, né? Fala, nossa, por que eu não disse que eu amava, né? E aí esses momentos de reflexão vêm quando a gente perde essas pessoas que a gente ama e que disse tão poucas vezes que as amava. E como a minha mãe às vezes dizia, né? Falar, não vem. Quando eu falasse, poucas vezes que eu falava isso pra minha mãe, ela ainda tomava uma bronca, né? Fala, não vem achando que você vai me amolecer com esse eu te amo, não, né? Mas na verdade era o jeito dela de dizer que me amava, era o jeito dela, né? As crianças, principalmente que hoje já são adultas, que conhecem a minha mãe, sabe que as brincadeiras dela era bruta, os carinhos dela era bruto, era de pegar, de apertar, de abraçar, de beliscar, de agarrar, assim. Então sabe do que eu tô falando. E é isso, gente. Então eu fiz essa live aqui pra poder ajudar o Marcos, né, a família dele, para dizer um pouquinho de como foi esses dias aqui, né, fazendo as coisas, cuidando das coisas da minha mãe, tantas coisas que eu ainda preciso cuidar, e pedir a sua ajuda, né? Seja realmente a mão de Deus aqui na terra, né? Seja o anjo que as pessoas postam no Facebook, que as pessoas postam no Instagram. Seja você esse anjo. Seja você a pessoa que vai estender a mão para quem precisa, né? Um beijo, fiquem com Deus, né? E até a próxima live, se Deus quiser.